Apesar de One Piece não ser uma história conhecida por suas mortes, já tivemos várias ao longo da história e a maioria delas são marcantes. Porém, tem até mesmo aquelas que são brutais, e são essas que eu vou te mostrar nesse vídeo. Então, se você quer saber, fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e sinceramente não é comum vermos mortes em One Piece, e mesmo quando vemos, ainda há chance do personagem voltar para a história, como já aconteceu várias vezes. Porém, essas mortes que vamos ver hoje foram tão brutais que todo mundo tem certeza que esses personagens nunca mais voltarão. E outra coisa tão brutal quanto essas mortes é você ainda não ter deixado o like no vídeo. Então eu peço para você deixar o seu like, porque isso é uma ajuda gigantesca. E vamos agora então para as mortes mais brutais de One Piece. Oden, na época em que estava vivo, era o filho do então atual Shogun de Wano, Kozuki Sukiyaki. Ele era um samurai poderoso, sendo conhecido como líder dos 9 Bainhas Vermelhas, 9 samurais lendários que serviam como seus aliados de maior confiança. Oden, desde jovem, tinha o desejo de conhecer o mundo, conhecer novos lugares e experienciar novas aventuras. Por causa disso, ele se juntou aos piratas do Barba Branca e mais tarde se juntou aos piratas do Roger. E junto com eles, ele foi um dos únicos que chegou na última ilha da Grand Line, encontrando One Piece e descobrindo toda a história do mundo. Após então sua jornada ter chegado ao fim, Oden voltou para sua terra natal, o país de Wano, e ao chegar ele ficou apavorado com o que viu. O país estava completamente diferente, o seu povo passava fome, várias fábricas de armas foram construídas que poluíam o ambiente e as águas. As terras de quase todo o país estavam totalmente inférteis, e seu pai estava supostamente morto. O culpado de tudo isso era Orochi e Kaido, que juntos dominaram o país de Wano. Oden então no mesmo instante partiu em direção ao castelo para matar Orochi, porém ao chegar lá, Orochi fez um acordo para chantagear Oden, lhe mostrando um quarto com centenas de reféns, e para salvar a vida daquelas pessoas, Oden teria que dançar pelado na capital das flores uma vez por semana. Orochi também prometeu que se ele fizesse isso, deixaria o ano em 5 anos. Mantendo então um acordo na esperança de evitar que Orochi fizesse mal aos cidadãos do país, Oden deixou o castelo e algumas horas depois começou a dançar pelado pelas ruas da capital. Ele fazia isso uma vez por semana, fazendo com que o povo de Wano perdesse a fé e o respeito por ele. Porém, alguns anos depois, percebendo que Orochi não iria cumprir a sua promessa, ele decidiu fazer mais um ataque e foi até o castelo, onde se encontrou com Kaido. A luta de Oden e Kaido estava equilibrada, porém, ao ser enganado achando que seu filho tinha sido capturado, Oden foi pego de surpresa e derrotado pelo Kaido, sendo sentenciado pelo Orochi junto com seus 9 bainhas à execução, sendo jogados em óleo quente para ser fervido vivo. No dia da execução, Oden então fez um acordo com Kaido para permitir que aqueles que sobrevivessem à execução fossem libertados, e Kaido lhe deu 1 hora para isso. Se eles aguentassem 1 hora dentro do óleo fervente, eles seriam libertados. Oden então entrou no caldeirão, e antes que os bainhas se juntassem a ele, ele ergueu uma placa de madeira sobre os seus ombros e ordenou que seus vassalos ficassem em cima da prancha, mantendo eles longe do óleo, enquanto apenas Oden ficava mergulhado naquela fervura. À medida que a temperatura na panela passava de 700 graus e só continuava a subir, Oden suportava a hora. Mesmo que Orochi continuasse a aumentar ainda mais a temperatura, Oden ainda assim não morreu. Ele sobreviveu com sucesso 1 hora inteira, mas mesmo assim não cumpriu
cumprindo sua promessa, Orochi convocou um pelotão de fuzilamento para executar Oden e seus retentores de qualquer maneira. Vendo isso, Oden joga os bainhas para longe para eles sobreviverem, e enquanto os bainhas fugiam, Oden recebeu um disparo direto em sua cabeça, caindo totalmente no óleo fervente e morrendo com um grande sorriso no rosto, enquanto seu corpo afundava no caldeirão. As últimas imagens que temos de Oden é uma mancha escura com seu corpo já estando totalmente carbonizado pelo calor. E vemos apenas seu sorriso sumindo naquele óleo fervente. Sem dúvidas, essa é uma das mortes mais brutais de One Piece. Depois que o Ace foi capturado pelo Barba Negra e entregue à marinha, uma execução pública foi marcada em Marineford, para pôr um fim de uma vez por todas em Ace e na descendência do Rei dos Piratas. Porém, Barba Branca não aceitou isso tão facilmente. Ace era um filho para ele, e por causa disso, Barba Branca reuniu toda a sua tripulação pirata e seus aliados e fez um grande ataque a Marineford, que ficou conhecido como a Grande Guerra de Marineford. Barba Branca causou enormes destruições na Ilha da Marinha, criando grandes terremotos e até mesmo lutando contra todos os 3 almirantes, sendo congelado por Aokiji e tendo seu corpo perfurado pelo laser de Kizaru. Porém, sua principal luta foi contra o almirante Akainu, que com seu punho de magma atravessou completamente o abdômen de Barba Branca, pulverizando no mesmo instante todo o seu corpo naquele local, o que provavelmente inclui em seus órgãos internos. Mas mesmo assim, a vontade de Barba Branca não o deixava cair. Ele queria salvar seu filho, e por isso continuou lutando. Conforme a batalha continuava, Akainu perfurou mais uma vez o corpo de Barba Branca, desta vez no seu peito, onde novamente criou um buraco de um lado até o outro, pulverizando tudo ali. Akainu também acertou um golpe de magma na cabeça de Barba Branca, que derreteu no mesmo instante, pegando provavelmente até mesmo parte do seu cérebro, mas o homem mais forte do mundo continuava lutando mesmo assim. Porém, nesse momento, Barba Negra também aparece em Marineford, e quando estava quase sendo morto por Barba Branca, ele então manda seus subordinados o atacarem, e ele junto com sua tripulação, então atingiram Barba Branca com várias balas e lâminas, e nesta hora, Newgate já sentia que aquele era o seu fim. Ele então disse a Barba Negra que apesar de carregar a inicial D, ele não é aquele que Roger estava esperando. Barba Branca então proclamou aos fuzileiros navais que a descoberta do One Piece resultaria em uma grande batalha que engoliria o mundo inteiro, declarando que o One Piece é real. Ele por fim então pediu desculpas silenciosamente à sua tripulação e despediu-se deles. E após isso, ele finalmente morreu após ter sido cortado e esfaqueado 267 vezes, baleado por 152 balas e atingido por 46 balas de canhão, além de ter seu corpo e seus órgãos derretidos pelo magma em 3 locais diferentes. E mesmo na morte, ele permaneceu de pé e não teve um único ferimento direto em suas costas. Ele enfrentou tudo na sua vida de frente. E basicamente com todos esses ferimentos, o Barba Branca teve seu corpo praticamente destruído, tanto por fora quanto por dentro. E é incrível imaginar que ele ainda continuou lutando depois de sofrer tudo isso, mostrando que ele realmente merecia o título de homem mais forte do mundo. Yasui foi um homem muito importante em sua juventude, e também um dos daimyos de Wano, porém tudo mudou quando Kaido e Orochi tomaram o poder do país. Após matarem Oden, Orochi abordou Yasui e os outros 3 daimyos e deu para eles a opção de se submeterem a ele. Todos os daimyos obviamente recusaram, e eles tentaram atacar entrando em uma batalha, porém todos foram derrotados por Kaido e sua tripulação.
com Yasui sendo o único sobrevivente conhecido. Após sobreviver à batalha, Yasui assumiu o nome de Tonoyasu e passou a morar na cidade de Ebisu, adotando uma menina chamada Toko. Mas, infelizmente, um dia Orochi enviou para Ebisu frutas Smiles defeituosas e a pequena garota Toko acidentalmente acabou comendo uma delas, o que fez com que ela ficasse incapaz de demonstrar qualquer outra emoção, senão a felicidade, rindo de qualquer coisa, até mesmo em momentos tristes. E vendo sua filha nesse estado lamentável, Yasui também decidiu comer uma Smile defeituosa, tendo as mesmas consequências que a sua filha. Então, após a volta de Kinemon e Momonosuke ao país de Wano, eles, junto com Luffy, planejaram um ataque contra Orochi e Kaido, espalhando uma mensagem especial para os samurais de Wano. Porém, Orochi descobriu essa mensagem e prendeu todos os samurais que estavam com um símbolo especial. Então, em uma noite, Yasui foi à capital das flores para cometer roubos e se passar por um famoso ladrão do país que roubava dos ricos para dar aos pobres. Yasui foi então capturado pelas forças de Orochi, que acreditaram em sua confissão de que ele era o próprio ladrão nobre que roubava eles há muito tempo. Ele então foi levado para a prisão da cidade na capital das flores, para que na manhã seguinte ele fosse crucificado e executado em frente a toda a capital, como uma forma de mostrar ao povo quem está no poder. Yasui então foi pendurado em uma cruz e, apesar de estar prestes a ser executado, ele ficou feliz ao ver que a multidão reunida ao seu redor sabia quem ele era. Ele então começou a falar com Orochi, dizendo que a família Kozuki construiu tudo de bom em Wano e que ele só tinha arruinado tudo. Yasui então mentiu que criou a mensagem secreta da família Kozuki como uma brincadeira infantil, e que o símbolo que resultou no Orochi ter prendido vários samurais que o possuíam era apenas um design comum e não relacionado a nada. Ele falou que criou essa história porque sabia como Orochi era medroso e só queria pregar uma peça nele. Obviamente o símbolo era verdadeiro, e Yasui apenas fez isso para soltar todos que Orochi haviam prendido. Ele se sacrificou para salvar o plano do Luffy e do Kinemon de acabar com Orochi. Mas conforme Orochi se aproximava da plataforma de execução, Yasui o amaldiçoou e disse que a família Kozuki iria voltar. Ao ouvir isso, Orochi imediatamente atirou nele, o baleando várias vezes seguidas, sem que ele pudesse fazer nada por estar preso na cruz. Seu corpo então cai lá do alto e, por causa dos muitos ferimentos de bala, ele acaba perdendo sua vida, caído e sangrando no chão. A cena do Yasui levando vários disparos foi uma das mais brutais do mangá, com ele sendo morto a sangue frio pelo Orochi. Quando tinha 4 anos de idade, Jinny foi escravizada pelos nobres mundiais, e ela ficou sendo uma escrava por 9 anos, até que depois de se encontrar com Kuma e Ivankov, que também eram escravos de nobres, os três criaram um plano e conseguiram fugir. Jinny então foi morar junto com Kuma na igreja do reino Sorbet, e os dois juntos viveram uma ótima vida no reino. 13 anos então se passaram com ele juntos, e Jinny passou a querer se casar com Kuma, mas ele recusou, porque não queria que sua herança bucaneira a colocasse em perigo. Mas os dois continuaram juntos e até mesmo entraram para o Exército da Liberdade, que mais tarde viria a se chamar Exército Revolucionário, e Jinny se tornou a comandante do Exército do Leste. Porém, enquanto estava em uma missão em um determinado país, a Jinny acabou sendo capturada e levada mais uma vez até a Terra Santa de Mary Joyce. Lá, Jinny acabou sendo forçada a se casar com um nobre mundial como a 8ª esposa e se tornou uma escrava mais uma vez. Mas, ainda pior do que isso, Jinny foi obrigada a servir de experimento para o Gorosei Jai Garcia Saturno, que tentou realizar experimentos nela, mas no fim, o teste foi um fracasso, fazendo com que a Jinny contraísse a doença de escamas de safira, uma doença rara que faz pedras de safira crescerem por todo o seu corpo, sempre que ela se expõe à luz natural do sol.
Por causa disso, ela acabou sendo expulsa de Mary Joyce, sendo libertada de ser uma escrava, mas mesmo estando livre agora, as coisas só pioravam. Ginny deu à luz a uma filha, que ela chamou de Jerry Bonney, uma provável filha de nobre mundial, e Bonney, assim como sua mãe, também herdou a doença das escamas de Saphira. Então, enquanto Ginny e Bonnie voltavam para o reino Sorbet, Ginny ligou para o quartel-general do exército revolucionário e falou com Kuma, Ivankov e Dragon uma última vez. Ela explicou que não lhe restava muito mais vida devido à sua doença e pediu a Dragon e Ivankov que cuidassem do Kuma. Ela também tentou dizer a Kuma que o amava, mas esta mensagem nunca foi recebida, porque Kuma já havia partido em uma tentativa desesperada de chegar até ela. Kuma não conseguiu chegar a tempo e foi informado que Ginny havia falecido após ser exposta à luz natural, fazendo com que as pedras de Saphira cobrissem todo o seu corpo. Ginny acabou morrendo provavelmente lentamente, com as pedras crescendo em seu corpo pouco a pouco e a endurecendo, até que ela não conseguisse mais se movimentar e nem mesmo respirar, até o ponto em que seu corpo estava totalmente coberto de pedras de Saphira, uma forma muito dolorosa e brutal de perder uma vida. Mas bom galera, essas foram algumas das mortes mais brutais de One Piece, mas deixa aqui nos comentários se você quer uma parte 2 desse vídeo. Então, eu agradeço muito por você ter assistido até aqui e até a próxima!